privado, terminais de uso privado, exemplo do Tupi da Hermasa, lá no Amazonas, para escoar grãos, da Bung, é uma trade que dispensa comentários. Enfim, o terminal lá de Cotegipe, lá na Baía de Aratu, terminal recentemente outorgado, antigo terminal da Ultrafert, que agora é o terminal vinculado ao grupo VLI, né, que está com um projeto de ampliação enorme, que recentemente a agência autorizou a sua ampliação, né? Muito bem. Então, esse era o modelo à época. Só para situar os senhores. Importante frisar que esses terminais, normalmente, eles operam cargas, vamos dizer assim, em grandes volumes. As principais commodities brasileiras, que têm um impacto enorme na balança comercial brasileira, em sua maioria, transitam por esses terminais. A exemplo dos terminais da Vale, minério de ferro, exemplo dos grãos, na Bung, enfim, são cargas de baixo valor agregado, porém com muita importância na balança comercial brasileira. Infelizmente, o país ele ainda não atingiu, né, o cenário de ser um país caracterizado por exportação de produtos manufaturados, quer dizer, de forma relevante. Hoje, a nossa balança comercial basicamente é sustentada em commodities, né? E hoje em dia, principalmente em alimentos, que são o complexo grão, né? Mas, enfim, então, esse era o cenário. Muito bem. E aí, vamos começar a evoluir, né? Então, o que aconteceu? Dentro desse cenário, nós tínhamos, volto a falar, à época, né, o setor portuário. Você tinha uma Portobras, que depois foi extinta, em 1993, né? Os terminais, a prestação de serviço portuário foi transferida a sua exploração para a iniciativa privada, né? E o ativo continua sendo público, conforme falei, senhores, ou seja, cada um desses portos existe uma autoridade portuária pública que direciona isso. Esse era o modelo. Porém, a partir do final dos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, começou, em função desse, não só para o setor de infraestrutura relacionado à área portuária, mas como também para os demais setores de infraestrutura, por conta da privatização do serviço, mediante a venda de ativos ou mediante a transferência da prestação de serviços para a iniciativa privada, houve uma necessidade imperiosa de você constituir agências reguladoras para justamente fazer a fiscalização e a regulação desse setor, né? E dentro desse cenário se insere a ANTAQ, né, para justamente fiscalizar e regular o setor de transporte aquaviário como um todo, né? É dentro desse cenário que uma agência reguladora passou a se tornar imperiosa dentro desse contexto. Isso vale para a ANEEL, no caso, a parte de energia, a Anatel, que regula e fiscaliza as operadoras de telefonia, operadoras essas que adquiriram os ativos, compraram os ativos, a ANA, a NTT, enfim, a ANTAQ. E, em linhas gerais, essas são as competências, a supervisão é ministerial, quer dizer, cada uma dessas agências é vinculada a um ministério setorial. No nosso caso, hoje, é o Ministério de Transportes. Até bem pouco tempo atrás, estávamos vinculados à Secretaria de Portos. Com a mudança ministerial recente, passamos a ficar vinculados ao Ministério dos Transportes. Vinculação institucional, não hierárquica, isso é importante frisar. A agência, até por lei, ela tem uma autonomia administrativa e financeira, ou melhor dizendo, autonomia administrativa e técnica em relação ao Ministério Setorial afeto. É óbvio que a gente tem uma autonomia, mas desde que a gente não fira qualquer dispositivo legal, sob pena de intervenção por parte do Ministério Setorial afeto, ou caso a gente também colida em alguma ação nossa com a política estabelecida para o setor por intermédio do Ministério competente. Mas, tirando essas duas situações específicas, a agência tem autonomia administrativa e técnica para poder operar. Financeira também, na lei, porém, na prática, não é bem assim. Porque a gente está vinculado ao orçamento da União, isso, de certa forma, também compromete um pouco essa nossa autonomia. Mas, em linhas gerais, é isso. Temos vários controles externos, exemplo do TCU, CGU, é o que a gente chama de SEMAU, né? É o Ministério Público da União, a Controladoria Geral da União, o TCU e etc. Enfim,
esse é o arcabouço e como as agências se inserem dentro desse contexto. Em linhas gerais, estabelecendo normas, né, a partir de dispositivos legais estabelecidos, diplomas legais estabelecidos para o setor que você regula, fiscalizando a atuação dos agentes intervenientes dentro desse setor, principalmente os concessionários, no caso, o setor portuário, os arrendatários, os operadores portuários, e procurando harmonizar, né, harmonizar os interesses altamente conflitantes entre as partes, quer seja, a agência se situa dentro, de forma equidistante, imagina um triângulo equilátero, você está ali no centro, você se situa de forma equidistante em relação aos usuários, aos operadores e ao governo. Então, é mais ou menos essa a nossa relação, né? Uma relação extremamente complexa, mas por isso mesmo, ao mesmo tempo, instigante, né? Tendo em vista uma série de questões envolvidas. Bem, a agência, então, entrando dentro desse contexto, por conta desse cenário que eu comentei para os senhores, ou seja, os serviços totalmente privatizados para exploração privada, então a agência foi criada em 2001, né? Ou seja, já com uma série de processos de transferência da operação para a iniciativa privada, foi criada a lei. Essa, na minha opinião, foi uma falha, porque o ideal era que a agência tivesse sido criada no momento prévio, preliminar ao processo de privatização do serviço em si. Hoje nós temos uma série de dificuldades em relação a muitos dos contratos de arrendamentos que foram celebrados com a iniciativa privada, sem qualquer regramento, sem qualquer padronização, que, de certa forma, comprometem e atrapalham um pouco a atuação da agência. Porém, são contratos juridicamente perfeitos, até prova em contrário, e que a gente, por razões óbvias, tem que cumpri-los, sob pena de gerar insegurança jurídica e, principalmente, ruídos, né, com o mercado e, consequentemente, com a atratividade do negócio para a exploração privada. Então, a lei foi criada a ANTAC foi criada em 2001, mais precisamente, mas passou a operar a partir do estabelecimento do seu regimento em 2002. Hoje está vinculada ao Ministério dos Transportes, com base na medida provisória que foi editada recentemente, a 726, e desempenha essas funções que eu já falei anteriormente e não vou repetir. Só para enfatizar, esse é o nosso espectro de atuação. Vou focar mais na área portuária, por conta da encomenda do Dr. Fernando Torinho, mas essa é a nossa atuação. Quer dizer, além de a gente regular e fiscalizar o setor portuário, nós temos os tipos de instalações cabíveis de regulação e fiscalização, como também o transporte mediante navegação, quer seja marítimo e de apoio, a longo curso, a cabotagem, apoio portuário, apoio marítimo, como também navegação interior, enfim, interestadual, importante que se diga, né? Ou seja, aquela navegação que é realizada em rios de jurisdição que envolvam dois estados, ou o Brasil ou o exterior, né? No Sul, por exemplo, nós temos isso. O Rio da Prata é um exemplo. Enfim, passageiros, carga e travessias. A navegação interior ela tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande, até sob o cunho social na região amazônica, né? Mas também nós temos uma navegação interior de bastante destaque, por exemplo, no complexo Tietê-Paraná, né? Que, sem dúvida alguma, é um exemplo a ser seguido pelos demais estados. E no Sul, apesar de ter todo um complexo lá estabelecido, na região de Lagoa Mirim, dos Patos, enfim, todo um complexo construído, mas hoje, de certa forma, ocioso, em função de uma série de questões que mais à frente a gente vai abordar. Então, em linhas gerais, essa é a nossa esfera de atuação. Só para passar rapidamente para os senhores, hoje nós temos essas funções específicas, ou seja, elaborar norma, editar regulamentos, obviamente observando os ditames da lei, né, que regula, que é estabelecida para o setor, quer seja na área de portuária, quer seja na área de navegação. Na área portuária, hoje a partir do marco regulatório, hoje você tem a Lei 12.815, que foi editada em 2013, em junho de 2013, e o seu decreto regulamentador, 8.033, também de junho de 2016, que é a linha mestra para a atuação da agência e, consequentemente, o estabelecimento de uma série de normativos, volto a dizer, para regular a prestação do serviço portuário, vamos dizer assim. No que diz respeito à navegação,
a lei que nos enquadra, vamos dizer assim, a Lei 9.432 de 97. Nem coloquei aqui porque eu vou focar mais na área portuária. Então, em linhas gerais, essas seriam as nossas atribuições. A apresentação vai ficar disponível para os senhores. Caso os senhores queiram, enfim, detalhar mais, a gente pode discutir. Mas, em linhas gerais, são essas as atividades, assim, a grosso modo, que nos compete. No que diz respeito, por exemplo, ao setor de navegação, nós temos a competência de emitir as outorgas de autorização para que as empresas que operam na navegação possam realizar seus serviços, diferentemente no setor portuário, que, com base no marco regulatório que foi editado em 2013, compartilhou essa atribuição com o poder concedente, no caso, o Ministério do Transporte, à época, a CEP. Ou seja, os contratos, por exemplo, de arrendamentos, contratos de concessão, são celebrados pelo poder concedente. Já no caso da navegação, é uma competência exclusiva da agência reguladora. Mas isso aí são distorções do arcabouço legal, que é uma longa discussão que não vem ao caso adentrar aqui nesse momento. No que diz respeito ao setor portuário, eu quis dar um destaque, ou seja, a grosso modo, a gente regula e fiscaliza portos públicos, ou também chamados portos organizados. Dentro desses portos, nós temos uma série de terminais especializados, arrendados e explorados pela iniciativa privada, ou então instalações de uso público, de uso comum, que são utilizadas para operadores portuários privados credenciados junto aos portos, junto às autoridades portuárias estabelecidas. Tem os terminais de uso privativo, TUPs, que hoje, a partir do novo marco regulatório que foi estabelecido a partir da Lei 12.815, também podem operar carga de terceiros sem qualquer restrição, diferentemente do que se observava lá atrás, quando eu comentei com os senhores, no caso da Petrobras, no caso da Vale do Rio Doce, que eles tinham a autorização legal de operar preponderantemente e eventualmente, carga de terceiros, mas preponderantemente carga própria. A partir do novo marco regulatório, que foi um dos motivos pelos quais, mais à frente eu vou detalhar isso, houve essa alteração para justamente tentar aumentar o nível de competitividade dentro do setor, e um dos motes para se alcançar isso foi justamente dar essa possibilidade de eliminar essa restrição que, sem dúvida alguma, vinha inibindo investimentos em aumento da oferta de infraestrutura, principalmente em determinadas regiões do país, principalmente para poder atender a demanda projetada para aquela área, que mais à frente eu vou discutir, falar com os senhores. Também nós temos algumas instalações de menor porte, que são instalações de transbordo de carga, assim como instalações portuárias públicas de pequeno porte, que são instalações basicamente que atendem a navegação interior. São os portos, vamos dizer assim, fluviais, que por suas características próprias, né, quer seja instalações portuárias públicas de pequeno porte, são aqueles portos vinculados, que operam passageiro e carga, basicamente carga de subsistência, né? E essas instalações de transbordo de carga são instalações especializadas, muitas delas exploradas pela iniciativa privada, mas em vias navegáveis. Na região do Tietê-Paraná, nós temos uma série delas, né? Razão pela qual o novo marco regulatório contemplou essas possibilidades, né? Bem, eu acho que, só para enfatizar, quer dizer, o ambiente regulatório que se persegue, em última análise, como pano de fundo, é isso. Ou seja, é tentar atender a crescente demanda do comércio exterior, né, procurando, na medida do possível, ofertar uma infraestrutura portuária com serviços de qualidade e baixo custo, essencialmente envolvendo o capital privado na prestação desse serviço. Isso é fundamental. Um país como o nosso, país pobre, que efetivamente os recursos são escassos e têm que ser direcionados para atividades essenciais do Estado, né? Uma atividade econômica, como é o caso da atividade portuária, sem dúvida alguma, o capital privado é essencial e eu não vejo como ser de outra forma. Então, para isso é importante que você estabeleça marcos regulatórios estáveis, né? Segurança jurídica, para justamente atrair investimentos privados, inclusive até externos, né? Hoje, o Brasil é um país que está barato, né, para realmente investimento privado. Então, apesar das dificuldades, a gente enxerga, os estudos indicam enorme perspectiva de uma série de concessões aí envolvendo capitais privados externos. Só para informar os senhores,
Hoje a nossa agência ela é dotada um quadro de 456 servidores, servidores concursados, na sua grande maioria. Poucos são os casos de servidores requisitados de outros órgãos, enfim. Nós temos 14 unidades regionais, administrativas regionais espalhadas pelo país, que são os nossos braços da fiscalização em loco. Nós também, a atual diretoria da qual eu faço parte, nós entendemos por bem também criar uma série de postos avançados dentro dos próprios portos públicos, a exemplo que você observa, por exemplo, nos aeroportos, né? Para justamente a gente ter uma fiscalização mais efetiva e principalmente preventiva, né? Porque acho que o interesse não é aplicar sanções, mas principalmente tentar evitar essas aplicações, né? E realmente isso tem gerado um ganho bastante significativo nas nossas atividades. Eu sou um dos servidores que faz parte desse quadro, com muita honra, concursado também. Enfim, hoje, o poder concedente, no caso do Ministério do Transporte, ele tem como função principal o planejamento setorial, né, a partir do novo marco regulatório, e a agência, dentro da sua esfera de competência, a aplicar na prática, mediante todas essas atividades aqui, em linhas gerais, editando regulamentos, fiscalizando os agentes que atuam no setor, arbitrando conflitos de interesse, isso é uma coisa muito comum, enfim, instruindo o processo de outorga, arrendamento, realizando licitações para concessão e arrendamentos portuários, enfim, autorizando a outorga de EBNs, conforme falei para os senhores anteriormente, que são empresas brasileiras de navegação para operar naqueles nichos de mercado, quer seja na navegação marítima, quer seja na navegação interior. Enfim, em última análise, procurando harmonizar e integrar a ação de todos os atores que atuam no setor aquaviário e portuário como um todo. Essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa força de trabalho e com esse foco, a grosso modo. Então, agora vamos entrar na questão portuária e começar a levantar algumas dificuldades. Quer dizer, hoje, o setor portuário, hoje nós temos uma série de terminais portuários que foram arrendados, que são explorados pela iniciativa privada, que, sem dúvida alguma, não deixam em nada a desejar em relação a muitos dos terminais que a gente observa no exterior. Um exemplo da Europa, Roterdã, Hamburgo, na Alemanha, até mesmo na Ásia, em Singapura, etc. Porém, nós temos algumas dificuldades e que, até em decorrência de alguns dispositivos de ordem legal, né? Então, a primeira questão que eu acho que é fundamental destacar, hoje o setor portuário como um todo, ele tem problemas, muitas dificuldades em alguns portos, no que diz respeito à questão da acessibilidade às instalações. Basta ver, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é um exemplo emblemático, né? São portos que foram construídos em 1900 antigamente, na sua grande maioria são portos muito antigos e que a cidade cresceu a partir deles. É o exemplo do Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Recife, etc. Então, hoje, nós temos dificuldades, principalmente no que diz respeito ao conflito com o tráfego urbano. Isso aí demanda investimentos de melhoria de acessibilidade que necessariamente têm que ser realizados pelo poder público. É uma atividade, são intervenções que não cabem, não tem como a iniciativa privada assumir esse ônus, né? Isso é uma dificuldade, né? Apesar de o governo estar evitando esforço no sentido de minorar essa questão, mas, mesmo assim, nós temos dificuldades. Ou seja, você tem terminais com produtividades excepcionais, porém, com dificuldade, muitas vezes, da carga chegar ou sair do terminal. Isso realmente é um entrave que tem que ser perseguido. Também nós temos alguns portos, não são todos, mas alguns portos que algumas dessas instalações não foram arrendadas, né, por N razões. E que, por sua vez, elas ainda continuam sendo utilizadas por parte de operadores portuários privados, que utilizam ela em regime de uso público comum. Alguns desses equipamentos de transbordo realmente são obsoletos e, sem dúvida alguma, gerando baixa produtividade. A sorte é que essas instalações não têm muita relevância em termos de movimentação para o setor como um todo. Porém, são ativos que, em alguns casos, tão subutilizados, que poderiam, talvez, gerar fontes de receita para as autoridades portuárias de forma até mais efetiva, mediante a revitalização de áreas. Enfim, é exemplo que a gente observa no mundo, né? Mas existe uma série de dificuldades de ordem legal para que você consiga implementar isso na prática.
Uma questão também muito séria que a gente se depara no setor portuário, especialmente no que diz respeito à manutenção e ao aprofundamento dos canais de acesso aos principais portos públicos brasileiros, né? Hoje, até hoje, a cada dia que passa, maiores embarcações vêm frequentando os portos brasileiros, por razões óbvias. É o armador querendo ganhar escala na sua produção. Então, cada vez mais ele opera menos embarcações, mas de maior porte. E isso demanda necessariamente condições adequadas de profundidade e, principalmente, manutenção dessa profundidade. Esse é realmente um problema crucial que mal resolvido no país. Sem dúvida alguma, precisa-se dar um encaminhamento em relação a essa questão, né? Hoje, os grandes